Queridos e amados irmãos, que a paz ela seja com cada um de vocês, nesta noite abençoada de domingo, em mais uma edição do nosso culto de missões, aqui da IAD Sisique,
nós queremos agradecer a Deus pela vida de cada um dos amados e queridos irmãos. Pessoas que não têm medido esforços para investir nesta obra tão importante que é a obra missionária, que depende do estender de mãos de cada um dos amados e queridos irmãos. Queremos pedir a todos os irmãos que são fiéis contribuintes, mantenedores da obra de missões, que não deixem de enviar os seus donativos, até porque nós temos famílias que estão na extensão do campo, que depende desta ajuda missionária. Nós entendemos perfeitamente que a mesma crise que abate sobre nós, ela está nos quatro cantos da terra. Mas nós temos família que está na Espanha, nós temos família que se encontra no continente africano, ali no país de Moçambique, mais propriamente na cidade de Beira, que é a família do pastor Cláudio Cubas. E nós temos família também que se encontra ali na Argentina, também pregando a palavra de Deus. E todos eles são mantidos por essas generosas ofertas que são doadas pelos amados e queridos irmãos. Você pode entrar em contato com o nosso querido irmão João Cornélio, o coordenador do nosso departamento de missões aqui do local, evangelista César, para doar e dar a tua contribuição para a obra de missão. Lembrando que o irmão César, responsável por esse departamento tão abençoado, ele não se faz presente hoje por motivo de trabalho, mas ele está aqui, o segundo líder do departamento de missões, que é o irmão Silvio, também auxiliado pela irmã Bruna, sua esposa, e nós louvamos a Deus por esse excelente trabalho prestado por este casal, aqui junto a esse departamento de missões. Louvamos a Deus pela vida do bom evangelista César, que também tem atuado com muito compromisso, com muito comprometimento e com muita responsabilidade nesta obra tão importante. Eu tenho certeza que esta noite deste domingo, Deus tem uma palavra ao teu coração. E nós estaremos orando neste momento e pedindo que o Espírito Santo, ele continue a falar no coração de cada um dos amados e queridos irmãos de uma forma plena e gloriosa. Lembrando ainda antes deste período de oração, que sobre a questão da nossa Santa Ceia, quero dizer aos irmãos que nós não sofremos literalmente um cancelamento da ceia, né? O que foi mudado foi a data, né, irmão Campese? O que foi mudado foi a data, tá bom, irmãos? Nós ainda teremos a Santa Ceia certamente no decorrer do mês de março, mas tendo em vista estas restrições que nos faz bem, que também é proveitoso para todos nós, nós vamos respeitar de forma literal. Queremos também recomendar aos irmãos que tenham todos os cuidados possíveis. Evidentemente que nós, assim que tivermos uma nova data para a Santa Ceia, nós estaremos repassando literalmente aos irmãos. Neste período, eu peço, como vosso pastor, que os irmãos não esqueçam de estar orando a Deus pelas madrugadas, lendo a sua Bíblia em casa, já que não tem shopping aberto, não tem nada aberto, então você vai ficar em casa, lendo a Bíblia, orando e também desfrutando daquele momento agradável junto à tua sagrada família. Deus faz as coisas tudo certinho, tudo direito, né? Porque às vezes a família passava tempo se queixando de que os pais não tinham tempo para os filhos não tinham tempo para o pai. Então agora está na hora de resgatar esses valores que estavam perdidos. Aproveite este momento e nós estaremos orando, e eu creio que isto vai passar mediante o nosso clamor e as nossas súplicas. Oremos a Deus. Querido eterno Deus e Pai, pedimos, Senhor, que as tuas mãos permaneçam estendidas sobre todos nós. Senhor amado, receba de nós a adoração e o nosso louvor. Pai, Criador dos céus e da terra, abençoa, Senhor, os contribuintes, mantenedores da tua obra santa. Querido Deus, fala com cada um dos teus filhos, meu Deus querido, que estarão, Senhor, cultuando o teu nome, juntamente com todos nós. Na autoridade, Pai, do nome de Jesus, para a tua glória, nós oramos agradecidos. Amém. Vamos cantar os hinos congregacionais. Amém. Vamos continuar adorando ao nome do Senhor, com o hino da harpa número 65. Você que está no seu lar aí com a sua família, adore a Deus conosco.
porque Ele se faz presente aqui e está aí com a sua família também. Amém? Eis os milhões que em trevas tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. Quem irá as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador? Todo o poder o Pai me deu na terra como lá no céu, e depois anunciar o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Portas abertas, eis por todo o mundo, cristão, erguei-vos, já avante andai. Crentes em Cristo, uni as vossas forças, da escravidão os povos libertai. Todo o poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e depois anunciar o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Ouvinte a mim, a voz divina clama, vinde clamar em nome de Jesus, pra nos salvar da maldição eterna. Seu sangue derramou por nós na cruz. Todo o poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e depois anunciar o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Oh Deus, apressa o dia glorioso em que os remidos todos se unirão, e em coro excelso, santo, jubiloso, pra todos sempre glória te darão. Todo o poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e depois anunciar o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Cumprimento a todos os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com imensa gratidão que estamos reunidos mais uma vez na casa do nosso Deus para adorar e exaltar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. É motivo de gratidão, mais uma vez, poder oferecer um culto de adoração a Ele. E eu convido os irmãos a ficarmos em pé, irmãos. Vamos ler a palavra do nosso Deus. Antes, a gente vai mencionar os pedidos de oração que chegou até a secretaria da nossa igreja. A oração por Diego, por libertação. Oração por André Neves, libertação. Irmã Silva pede oração por si, sua empresa e sua família. Sueli pede oração por si e sua família. Miriam pede oração por si e seu esposo. Irmã Vera pede oração por Heloísa. Irmã Rosane da Silva pede oração por Patrícia. Irmã Lilian pede oração por seu filho Gabriel. Oração por Suzana Mendes. Oração por Cláudio Gomes e sua esposa. Oração por Elaine Pereira e seu namorado Romildo. Oração por Reinaldo e família.
São esses, né, Danilo? Esses foram os pedidos que chegaram até a secretaria, mas eu creio que todos nós somos carentes da oração um dos outros, né? Nesses tempos tão difíceis que estamos passando, né, irmão? Mas nós cremos que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. E Ele não mudou. Nosso Deus permanece o mesmo. E eu gostaria de que os irmãos acompanhassem a leitura bíblica comigo, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 4 de Mateus, o versículo 23 a seguir, que nos mostra, nos prova aqui o poder do nosso Deus, que a palavra dele não mudou e ele continua o mesmo. Jesus Cristo morreu na cruz, ressuscitou, está no céu, mas ele deixou aqui o Espírito Santo de Deus, para que a gente tivesse essa fé e nele a gente possa acreditar e buscar a presença dele através do Espírito Santo de Deus, que consola toda a igreja, toda a família. Amém, irmãos? Vamos ler então aqui a palavra do nosso Deus. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. Então, nosso Deus, Ele cura. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Querido Deus e amado Pai, nós lemos, Senhor, a sua palavra, Senhor, e é fiel e verdadeira. Pai querido, da mesma forma que os seus discípulos, ó Pai, acompanhavam e viram os seus milagres que o Senhor realizou, ó Pai querido, quando esteve aqui na terra, Senhor, de corpo físico. Pai querido, neste momento, Senhor, nós lemos os nomes dos irmãos que estão carentes, ó Pai querido, da Tua necessidade, Pai querido, da Sua intervenção, da Sua mão curadora, Senhor. Pai, o Senhor conhece a vida de cada um dos Teus servos, dos Teus filhos, aqueles, ó Pai querido, que estão, ó Pai, enfrentando uma luta pequena, outros uma luta muito grande, Senhor, uma batalha muito grande, uma guerra, Pai querido, mas nós sabemos que os Teus filhos não têm, ó Pai, desistido de buscar a Tua presença. Os Teus filhos têm, ó Pai querido, buscado ao Senhor enquanto se pode achar, enquanto o Senhor está perto, ó Pai querido, da Tua igreja. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós sabemos que o Teu Filho morreu na cruz do Calvário, levou todas as enfermidades, levou os tormentos, ó Pai, mas também o Senhor veio, Pai querido, e ressuscitou e deu vida, ó Pai, a todos aqueles que crêem no Teu nome, que crê que o Senhor é o único e suficiente Salvador de suas vidas. Pai, aqueles, ó Deus, que estão precisando de um socorro, Pai, as famílias, ó Pai querido, que estão, Pai, preocupadas, estão, ó Pai querido, sem saber o que fazer, mas, meu Deus, que a Tua palavra, Senhor, possa entrar no coração e na mente deles, e lembrar eles, ó Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia, Pai, da Tua igreja, do Teu povo, aqueles que, ó Pai, ainda não se renderam aos Teus pés e não voltaram para a Tua casa, que o Senhor possa alcançá-los com a Sua mão de misericórdia, Senhor, enquanto o Senhor ainda está perto. Pai querido, nós apresentamos, ó Deus, a igreja aqui em Curitiba, no Brasil, no mundo todo, Senhor, os missionários, Pai querido, que estão levando a Sua palavra com tanta dificuldade, que o Senhor venha, Pai querido, ao encontro deles, suprindo as necessidades dele. Pai, olha pela nossa nação, o Brasil, Senhor. Pai querido, dá, Senhor, sabedoria ao nosso presidente, às nossas autoridades, ó Deus, e entra com a Sua misericórdia, Senhor, sobre essa nação. Pai, porque nós sabemos que não há outro caminho. Nós conhecemos a Sua palavra e sabemos que ela é fiel e verdadeira. E por isso, ó Pai, estamos aqui para Te adorar, para Te louvar e bendizer o Teu santo nome. E sabendo que o Senhor é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, sobre os céus e a terra, e que todas as coisas estão, Pai querido, e pertencem a Ti. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, é que nós oramos e nós já Te agradecemos. Amém, Jesus. A irmã Fabiane vai estar louvando ao Senhor.
Nós cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, estamos passando por um momento de luta, de aflições, de angústias. Neste hino ele diz, Deus diz, que Ele cuida de ti, cuida dos teus e cuida de tudo que é teu. Então confia, porque Deus ainda está no controle de todas as coisas, amém? Que faltou o que falar, chorei e gemi, pensei não merecer o seu olhar, mas no meio do silêncio, não sei bem como explicar, eu ouvi a sua voz a me falar, a ti e os teus e que tu tens, eu vejo e cuido muito bem, o tempo e o jeito eu sei também, e sempre faço muito além do que tu pensas, do que imaginas, pois eu sei muito bem do que você precisa. Eu que o teu silêncio é uma canção de amor, que até assim também está tratando a minha dor. Mas como bem me conheces e quer me fazer sorrir, faz questão de repetir pra eu ouvir, a ti os teus e o que tu tens, eu vejo e cuido muito bem, e o tempo e o jeito eu sei também, e sempre faço muito além do que tu pensas, do que imaginas, pois eu sei muito bem do que você precisa. Eu sempre sei a hora de agir. Você aprender a confiar em mim. Se em silêncio eu estou, não quer dizer que é o fim. Se você tudo me entregou, saiba que o melhor está por vir. A ti os teus e que tu tens, eu vejo e cuido muito bem, o tempo e
e o jeito eu sei também, e sempre faço muito além do que tu pensas, Ele faz. do que imaginas, pois eu sei muito bem do que você precisa, pois eu sei muito bem do que você precisa, pois eu sei muito bem do que você precisa. Estou contigo. Amém. A paz do Senhor a toda a igreja, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Você aí no seu lar, na sua casa, que Deus lhe abençoe grandemente em tudo. Amém? Glórias a Deus. Abra sua Bíblia então neste momento, chegou o momento da palavra do Senhor, e eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. O capítulo é o 23, nós vamos ler, irmãos, o capítulo 23 do Evangelho de Lucas, nós vamos ler o 33 ao 38 e depois o 44 ao 46. Enquanto os irmãos estão aí folheando as suas Bíblias, procurando este texto, eu quero aqui deixar o meu agradecimento em nome de toda a minha família, da minha esposa, dos meus filhos, por cada um dos irmãos que estiveram orando por nós nesses últimos dias, que intercederam pela minha família. Irmãos, a gratidão é algo que eu tenho pensado muito nesses dias, do amor desta igreja para com as suas ovelhas, do amor desta igreja de um pelos outros, do amor dos nossos pastores, do cuidado que nós temos tido, da preocupação que existe um pelos outros. É muito lindo ver esse amor de Deus na vida de cada um de vocês. E eu sou grato a Deus, pois nós passamos também aí por esta fase de isolamento, não sabemos como, da onde veio, como foi, temos algumas ideias, mas contraímos o Covid e há uns 20 dias atrás o resultado deu positivo, mas graças a Deus os sintomas foram leves, graças a Deus o Senhor nos guardou, a gente ficou ali dentro de casa, acompanhando os cultos. Pastor Valdecir, eu só tenho a agradecer ao seu amor, ao seu carinho, que mais uma vez assim impactou muito a minha família. Pastor Osias da mesma forma, irmãos, sempre nos ligando ali, dando sua atenção, aos irmãos aí que mandaram mensagem, que foram inúmeras as mensagens, então a gente agradece muito, e nós vencemos. Esse período nós passamos, precisamos continuar cuidando, continuar nos resguardando com as medidas de segurança, para que tudo possa correr bem. E esse período, irmãos, em nome de Jesus, ele vai passar, a gente vai superar. Amém, irmãos? Eu peço perdão, pois nós não divulgamos amplamente, porque os nossos sintomas eram leves, e a gente estava bem. E a gente esteve acompanhando muitos irmãos perdendo seus familiares, muitas pessoas com os seus sintomas muito graves. Então não era momento de nós chamarmos atenção para nós ou ficarmos aí alardeando nada, e sim orar pelos irmãos. Então se algum irmão porventura não ficou sabendo, eu peço desculpa aí, porque a gente não quis divulgar amplamente para também não trazer mais uma preocupação ao coração dos irmãos, mas eu louvo a Deus pela vida de cada um. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículos 33 ao 38, vai nos falar assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário,
E ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, e a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-lhe, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraico: este é o rei dos judeus. A continuação vai estar no versículo 44. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre a terra até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Amém? Por esta leitura, uma leitura das mais conhecidas de toda a humanidade, a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. O amor maior pela humanidade, o amor sem igual, o amor sublime, o amor perfeito, o amor de entregar a sua vida na cruz por nós. O maior amor do mundo. O amor de Cristo na cruz, meus irmãos, você que está no seu lar, na sua casa, me escutando agora, o maior amor do mundo é o amor de Cristo na cruz. Nada se compara, nada chega perto, nada se iguala a esse amor. Nos últimos dias, quando normalmente nós, seres humanos, passamos por algumas aflições e algumas dificuldades e adversidades, nós temos o costume de fazer autorreflexões. Quando nós perdemos alguém ao qual nos amamos, a gente faz reflexões sobre a vida. Quando nós passamos por uma grande aflição, uma doença, uma enfermidade, a ponto de nós não sabemos para que lado essa enfermidade vai nos levar, a gente começa a fazer reflexões sobre as nossas atitudes, sobre a nossa vida, sobre o legado que nós estamos deixando, sobre o que nós estamos construindo, como nós estamos amando as nossas esposas, como nós estamos amando os nossos filhos, como nós estamos servindo a Deus. E são reflexões que todos nós, independente, a gente costuma fazer em momentos de aflições. Só que passados os dias, a gente acaba voltando às mesmas rotinas, os mesmos costumes. E muitas das vezes essas reflexões não servem para ter uma mudança de comportamento. Aonde muitas das vezes é aí que Deus quer nos testar e nos ensinar. Muitas das vezes a aprovação ela não vem para a morte. Muitas das vezes a aprovação ela não vem para te fazer humilhar, para fazer você sofrer, mas para trazer transformação para a sua vida. E isso também é o amor de Deus. Os últimos dias, eu pensei muito sobre gratidão e sobre amor, pastor Valdeci. E a gente começa a ver tantas pessoas com Covid. É inevitável falar esse assunto, é inevitável pregar sobre esse assunto, é inevitável nós conversarmos e não tocarmos nesse assunto, porque isso é o que mais está acontecendo nos nossos dias. Você que está aí na sua casa me ouvindo, você liga a televisão, você muda de canal e só se fala na doença, só se fala no agravamento. As nossas autoridades políticas mudam de bandeiras e bandeiras a todo momento. Então é uma situação na qual a gente vê, e daí a gente começa a pensar, por que Deus? Alguns estão sucumbindo à morte diante desta doença. Porque muitos estão ficando com severos
problemas depois que atravessam por ela, com sequelas. Porque essa doença veio para fechar o comércio, fechar as igrejas. Porque essa doença veio para mudar a rotina da humanidade. E nós só chegamos a uma resposta: é o amor de Deus para com o ser humano. E esse amor, alguém agora está me escutando e está pensando aí no seu lar: Eduardo, que amor é esse que tem levado vidas? Que amor é esse que tem feito famílias perder suas mães, depois perder o seu pai? Que amor é esse? Nós começamos a nos questionar e o nosso coração se angustia, e o nosso coração aperta, e a gente entra por essa linha de pensamento que eu digo nesse momento: que amor é esse, irmão Eduardo, que nos está fazendo sofrer e padecer tanto, que você tem medo de sair de casa, que você tem medo de mandar seus filhos para a escola? Que amor é esse? Eu reafirmo, é o amor de Deus para conosco. Porque, irmãos, nós somos seres humanos, nós somos limitados no pensamento, e agora eu quero que você me escute bem aí na sua casa e no seu lar, e os irmãos que estão aqui possam compreender isso. Nós temos uma visão muito curta, nós não enxergamos muito longe. Como que uma pessoa é amada por Deus, e Deus leva. E como que outra pessoa que também é amada por Deus, Deus cura. Eu estava conversando com meu filho, com o Dudu, e eu falei assim: meu filho, eu quero te falar uma coisa. Eu quero dizer para você que se amanhã o telefone tocar, ou se daqui um mês o telefone tocar, e você receber uma notícia, que seu pai sofreu um acidente, e veio a falecer, você pode chorar, você pode abraçar a sua mãe, você pode não entender, você pode se perguntar: o porquê meu pai morreu? O porquê aconteceu isso com ele? O porquê estamos passando por isso? Você pode fazer todos os questionamentos, você só não pode fazer um, meu filho. É dizer para Deus que Ele não foi justo. É dizer para Deus que Ele não amou você e levou seu pai. É dizer para Deus que Deus não teve misericórdia da sua família e levou seu pai. Como muitas famílias estão perdendo os seus entes queridos. E eu falei para ele: meu filho, sabe por que você não pode dizer isso? Porque Deus levou o seu pai, porque era o momento que Deus preparou para recolher ele dessa humanidade. Esses dias atrás nós sofremos um acidente, aconteceu um grave acidente que eu testemunhei aqui nessa igreja. E você que está em casa me escute e comece a refletir sobre a sua vida. Um grave acidente de uma carreta, que em menos de 1 minuto podia ter tirado a minha vida e a vida do Dudu. Mas quem foi que nos protegeu? Foi a mão de Deus. Acabamos de passar por todo o Covid. Eu, a minha esposa e meus 2 filhos. Quem foi que nos protegeu? A mão de Deus. Lamai sui comaragá. Quantas vezes essa mão de Deus nos protegeu e nos guardou? Quantas vezes essa mão de Deus, irmão Silvio, pastor Valdecir, lhe protegeu e lhe guardou? Por quantas vezes nós somos protegidos e guardados pelo Espírito Santo? Mas a chegar um momento, porque para Deus é melhor o fim do que o começo, meus irmãos. Porque quando chega o momento de Deus nos recolher, de Deus nos levar, existe alegria no coração do nosso Pai, porque Ele nos deu vida, Ele colocou o Espírito Santo para nos ajudar na caminhada nesta terra, Ele nos deu a sua palavra,
Ele nos deu o seu amor para um dia nos levar para Ele em glória. Eu estou aqui dizendo, irmãos, então vamos liberar, vamos começar a orar para Deus levar todo mundo. Não é isso, porque a família sofre. Os filhos sofrem, a esposa sofre. Ou, se levar a esposa, o esposo sofre, os filhos sofrem. Os sobrinhos, os netos, as famílias têm sofrido. Mas é o amor de Deus a qual eu falo mais uma vez, que quando o fim chega, é o amor de Deus que está prevalecendo sobre a nossa vida. Falar sobre o amor de Jesus na cruz é uma coisa que a gente ouve quase todos os cultos. Falou sobre esse amor de Jesus Cristo, esse amor sublime, esse amor lindo, esse amor maravilhoso. Jesus crucificado na cruz. Não é lindo ver esse amor transformado naquele sacrifício do nosso Senhor? É sim. Mas aí a gente muitas das vezes questiona a Deus e diz, mas por que eu estou passando por isso? Por que Deus faz assim? Por que Deus faz assado? Eu estou naquela ideia e naquele pensamento que tem até um livro aí, por que coisas ruins acontecem? Ou, por que Deus permite que coisas ruins acontecem? São situações da vida que vêm e vão. Mas uma coisa não pode mudar, é a nossa vida na presença do nosso Senhor. Foi isso que eu quis colocar dentro do coração do meu filho, colocar dentro do coração do Dudu. Nós estávamos tendo uma conversa e eu falei, meu filho, independente da situação que nós estivermos atravessando, nós podemos perguntar a Deus, e Ele pode ou não nos responder o porquê, mas questionar a soberania do nosso Deus, jamais, porque Ele sabe todas as coisas. Estamos num culto de missões, e qual palavra melhor para falar em culto de missões sobre o amor de Cristo, sobre o amor do nosso Deus, esse amor a qual leva missionários a largar os seus empregos, as suas faculdades que fizeram, a sair do conforto muitas das vezes da sua casa e ir para um campo missionário, muitas das vezes passar por algumas dificuldades, por algumas provações. É esse amor de Deus que faz com que esses missionários, é o amor de Cristo na vida deles, que faz com que eles saiam e vão pregar o Evangelho. É esse amor que nos está fazendo estar aqui nesse dia, é esse amor que muitas das vezes faz você sair da sua casa, para vir até a igreja gravar este culto, esta live, ministrar o louvor, correndo o risco também de ser contaminado e não saber como vai ser o proceder da doença dentro do teu corpo, mas é o amor de Cristo que nos move, nos leva para a frente. É esse amor por você, meu irmão, minha irmã, é o amor pela igreja. Jesus nos amou, e como eu estava falando, alguém às vezes pensa que o maior sacrifício que Cristo teve foi a cruz. A cruz foi o final. A cruz foi o fim para o sacrifício humano do nosso Cristo. A cruz foi o momento do ápice do seu amor. Mas Jesus padeceu. Jesus passou por aflições. Jesus passou por dificuldades. Só que nós não estamos acostumados a estudar, a falar sobre este assunto, ou olhar com mais profundidade para este tema. As dores de Jesus foram muitas, mas o seu amor venceu todas elas. A cruz foi o ápice do seu amor de Cristo, mas o seu amor por nós começou muito antes da cruz. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 ao 5. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez.
A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. O amor de Cristo, ele está desde o início da humanidade. O seu ápice foi entregar a sua vida na cruz. Mas as dores de Jesus foram muitas. A tentação de Jesus, por um exemplo, logo após o seu batismo, a gente vai olhar e vai começar a observar e vai começar a ver. E aqui que eu quero que você entenda um pouquinho o que eu quero dizer. 40 dias, irmão Silvio, jejuando no deserto. Meu irmão, minha irmã, fica um dia sem comer para ver o que fica virado a tua cabeça. Eu com as minhas dietas aí para conseguir manter o peso, porque não é fácil, porque a bariátrica vem, ajuda, depois o negócio, a balança começa a subir, então você tem que lutar para não voltar a engordar. Aí você fica às vezes lá, é o jejum intermitente, o da moda, né, irmãs? É o jejum intermitente. Eu pergunto para as irmãs porque elas gostam de trocar figurinhas sobre essas dietas que vão surgindo. A gente não está conseguindo, Danilo, vencer um jejum intermitente. Você imagina Jesus, 40 dias no deserto, sem comer. Aí você imagina Jesus sendo batizado, forte, bem alimentado, bem nutrido, sendo batizado por João Batista. Jesus sai e vai para o deserto, e fica 40 dias. E quando você fala, a impressão que quando o Satanás chega diante de Jesus, Jesus ele continua forte, bem nutrido, de boa aparência. Não é isso que a gente imagina, a nossa mente lógica, só que não. Jesus ficou 40 dias, irmão, no deserto. A ciência diz que a partir de 5 dias, a sua mente sem água, ela começa a entrar em colapso, seu corpo. Então Jesus não comeu, ele bebia água. Jesus ele bebia água. Não tem como um ser humano, e Jesus era humano, sobreviver a 40 dias sem beber água. Jesus bebia água. Porém, ele não se alimentou durante 40 dias, ele ficou sem comer. Jesus emagreceu, meus irmãos. 40 dias, em um deserto, ele emagreceu. Ele ficou fraco. Ele ficou desnutrido. E a cada dia que ele estava naquele deserto, a cada momento que ele estava naquele deserto, sentindo fome, sentindo necessidade, o seu corpo físico enfraquecendo, ele estava ali dizendo: eu tenho que vencer por amor dos meus filhos. Eu tenho que suportar por amor aos meus filhos. E ele suporta e vence. Quando ele suporta e vence, a Bíblia diz, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1 ao 4, que Jesus teve fome, ou seja, ele teve vontade de comer. Fome eu acredito que ele deva ter sentido, porque ele era humano. Mas após 40 dias eu creio que ele deve ter falado: eu preciso comer. Eu preciso voltar a socializar para mim me alimentar. E diz assim, Evangelho de Mateus capítulo 4, versículo 1 a 4. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aí vem Satanás, aí vem o diabo. 40 dias, Jesus no deserto, padecendo, enfraquecendo psicologicamente, de todas as formas, e aí vem Satanás, porque ele vem no momento que a gente está fraco. Aí vem diabo. E teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Olha a proposta de Satanás. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Irmãos, será que foi fácil para Jesus essa resposta? Ela estava na ponta da língua. Mas, 40 dias sem se alimentar, vem o Satanás, vem o inimigo, e diz, desafia a sua autoridade, desafia ele como filho de Deus. Bagunça, a gente não aguenta escutar, às vezes, um desaforo, que a gente já quer brigar. Aí vem Satanás, 40 dias, Jesus fraco, mente
ali com dificuldade. Porque, como eu falei, 1 dia sem comer, 2 dias sem comer, a gente já fica meio... Imagina 40 dias. Aí vem o diabo e ele quer entrar dentro da mente de Jesus e falar assim, transforma essas pedras em pão. Olha a força mental de Jesus, e Jesus está dizendo, dentro de Jesus está dizendo, nem só de pão viverá o homem, mas o que Jesus está querendo dizer é, pelo amor dos meus filhinhos, eu vou vencer. Pelo amor dos meus filhos, eu vou vencer. Olha quanta dificuldade teve o nosso Cristo durante a sua vida. Não foi a cruz o seu único sacrifício, a sua vida humana foi seu sacrifício. Jesus foi tentado pela fome, e depois, na continuidade do texto, do 5 ao 7, então o diabo o levou para a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles se sustentarão nas suas mãos para não tropeçarem em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás aqui está dizendo, o teu pai não vai cuidar de você? O teu pai te abandonou? 40 dias no deserto, com fome, fraco, desnutrido. 40 dias, eu estou frisando, porque você tem que entender, que não foi fácil. 2 dias, 3 dias, fica 2 dias, 3 dias sem comer. 40 dias, mente fraca. Jesus inabalável, Jesus forte, Jesus com postura, com a palavra na ponta da língua, para enfrentar Satanás. Eu estou falando aqui para você, você que está enfrentando luta e dificuldade, o que está fazendo você blasfemar contra o nosso Deus? O que está fazendo você virar as costas para Cristo? Olha o que Ele fez por mim, olha o que Ele fez por você. Satanás chega para ele e diz assim, ó, Deus te abandonou? Pula daqui, vamos ver se Ele vai cuidar de você. Jesus vai ser tentado pelo poder. A próxima tentação investida de Satanás é pelo poder. Poder. Um dos maiores mal da humanidade. O nosso Brasil está sofrendo por causa dessa miséria chamada poder. É Bolsonaro, é Lula, é STF, é seja lá o que for, é uma briga de poder, uma ganância pelo poder, esse poder que Satanás quer derrubar Jesus. Levantou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos. Será que hoje, como que seria isso comigo, com você? Se por causa de alguma coisa a gente já está abandonando tudo, se perdendo com tudo, atropelando tudo, matando as pessoas por causa de poder. Jesus diz, então Jesus lhe ordenou, de todos os reinos do mundo a glória deles, ele disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus, por mim e por você, que está passando luta e dificuldade, Jesus respondeu, então Jesus lhe ordenou, retira-te Satanás, porque está escrito, o Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, eis que vieram os anjos e o serviram. A prova do deserto, ela termina aqui. Essa é a prova do deserto. Foi tentado pela fome, pelo amor do Pai, pelo poder. Jesus mesmo debilitado venceu as provações por amor de nós. A cruz foi o ápice, mas Ele nos amou durante toda a trajetória. Desde no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Desde aquele momento Ele estava dizendo, eu vou morrer pelos meus filhos. Eu vou morrer pelo Eduardo, que quando o Eduardo estiver em dificuldade, ele não vai parar. Eu vou morrer pelo Silvio, eu vou morrer pela Graciane, eu vou morrer pela Bruna, pela Esther,
Eu vou morrer pela família da Simoninha, eu vou morrer pela família da Fabiana. Eu vou morrer por você, Jesus está dizendo. Satanás, aparta daqui, porque eu vou morrer por eles e eles vão vencer. Porque eu venci e eles também vão vencer. E vai chegar um dia dessa vida curta deles, que eu vou dizer assim: chegou, te usei, te abençoei, te prosperei. Vem para casa, vem para o lar, vem morar comigo no céu para a eternidade, em nome de Jesus. Rapidamente, que o meu tempo se esgotou. Aflições da vida de Jesus. Jesus precisou ser forte. E o seu propósito, ao ver a sua mãe Maria sofrer por tudo que estava vendo ele passar. Eu estava falando da aflição da minha mãe, de ver eu doente, depois a minha irmã e assim. Jesus, ele tinha amor por Maria, ele viu Maria sofrendo e ele não podia descer da cruz e dizer: mãe, eu vim por isso. Ele teve que suportar ver sua mãe chorando, sofrendo. Jesus esperou 30 anos para poder iniciar o seu ministério. Nós não queremos esperar um dia por nada. Você acha que é fácil ser filho de Deus, ser colocado numa terra e ter que ficar quietinho 30 anos? 30 anos esperando chegar a hora de você se revelar? Não. Mas Jesus esperou. Por isso que ele fala: lancei sobre mim toda a vossa ansiedade. Meu Deus, a ansiedade está terrível nesses dias. O medo. Jesus sofre rejeição do seu próprio povo. Alguém já foi rejeitado por alguém ou por alguma coisa? Você que está no seu lar, você já sofreu rejeição? Dói. A rejeição de te excluírem, de acharem que você não tem valor, de acharem que o teu propósito é mentira, de acharem que aquilo que Deus tem para a tua vida é nada, de porque você não estudou, ou porque você estudou, ou porque você tem um carro melhor, ou porque você tem um carro menos, que eu quero dizer, carro mais caro, um carro mais barato. Rejeição de todos os sentidos. É horrível sentir isso. E quando a gente sente, machuca, e a gente começa. Pode ver, irmãos, pessoas que machucam os outros são pessoas que foram machucadas. A gente tem que ter compreensão disso. Tem muita gente sendo machucada e machucando e não está percebendo. Vamos ter paciência com pessoas às vezes que estão te machucando. Muitas das vezes ele foi machucado e é um reflexo do que ele sofreu. Vamos ter amor por essas pessoas. Jesus crucificou a sua carne, teve que sofrer todas as tentações que nós passamos todos os dias, e ele venceu cada uma delas. Eu podia falar 2, 3, 4, 5 horas sem parar aqui sobre tudo o que aconteceu na vida de Jesus. Eu resumi do resumo para falar alguns pontos aqui em 30 minutos. A conclusão dessa mensagem diz que os propósitos de Deus são inquestionáveis. Tudo o que Ele fez, que Ele faz e o que Ele fará, mesmo que nós não entendemos, é pelo seu amor. Meu irmão, minha irmã, você que está sofrendo uma perca, você que está sofrendo uma enfermidade, você que está sofrendo um abandono, um desprezo, vai passar. Vai passar. Só não questione a soberania de Deus em todas as coisas. Perder um grande amigo, um companheiro, até hoje nós não entendemos. Por quê? Por que Deus levou ele? Por que Deus levou ele? Por que Deus levou o companheiro do pastor Valdeci?
Por que Deus levou o meu melhor amigo? Por que Deus levou aquele que a gente tanto amava? Por quê? Nós não temos a resposta, mas a soberania de Deus nós não questionamos, foi a vontade dele. Todo dia me dói, não tem um dia que não dói. Por quê? Foi a vontade dele. E eu sei que a vontade dele é boa, é agradável e é perfeita. Grupo de louvor pode chegar aqui. Lamai sui comaraga. Efésios capítulo 2, eu encerro versículos 3 ao 5. Efésios capítulo 2, versículo 3 ao 5. Entre os quais também todos andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, com todas as nossas falhas, com todos os nossos erros, com todos os nossos porquês, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos dias, Ele nos deu vida, juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Sobre mim, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as
só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Meus amados e queridos irmãos, queremos agradecer a Deus pela ministração da sua palavra neste culto abençoado, cujas nossas intenções são inteiramente voltadas para as questões missionárias no campo de Curitiba. Queremos louvar a Deus pelo comprometimento individual de cada um desses abnegados servos do Senhor, que não têm medido os esforços para estarem ajudando a obra missionária. Que Deus, por sua graça e bondade, possa estar abençoando a vida de cada um dos amados e queridos irmãos. Quero apenas fazer algumas considerações neste abençoado culto deste domingo e rogar a Deus que a tua semana ela começa com conquista e com muitas realizações. Para muitas pessoas, a segunda-feira é um dos piores dias. Mas para aqueles que confiam no Senhor, não. Porque é o início de uma nova etapa que se inicia na tua vida. E acredito que aqueles que confiam no Senhor, qualquer dia da semana, é um dia abençoado. É um dia para conquista. É um dia para receber. Inicie com sentimento de gratidão na tua alma. E Deus vai te abençoar. Vamos vencer com toda certeza, mas este momento crítico que estamos passando, e nós triunfaremos para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Vamos orar e agradecer a Deus por mais esta noite abençoada que Ele tem concedido. Querido eterno Deus e Pai, te louvamos, Senhor, pelas tuas mãos estendidas sobre todos nós. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, eu peço, querido Deus, que o teu Santo Espírito continue a falar no coração de cada um desses teus servos. Guarda, Senhor, debaixo das tuas mãos protetoras e santas. Livra, Senhor, de todo mal. Abençoa, Senhor, cada família, cada um dos teus filhos. Meu Deus querido, repreendendo, Senhor, toda e qualquer enfermidade. Pai, dê a todos, Senhor, uma noite abençoada e uma segunda-feira repleta de bênçãos e realizações. Querido eterno Deus, sopra sobre nossa cidade, meu Deus querido, e manda para longe este vírus que já tem ceifado milhares de pessoas por este Brasil afora e pelo mundo. Querido eterno Deus, eu sei, Senhor, que em todo e qualquer acontecimento existe o estender das tuas mãos, porque tua palavra é enfática ao dizer que não cai uma folha da árvore, se o Senhor não permitir. E por isso, Senhor, eu peço, realize e concretize a tua vontade, prevaleça a tua vontade, mas proteja teus filhos, aqueles que em ti confiam e clamam por tua misericórdia, na autoridade do nome de Jesus, para a tua glória. Que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos. E nós dizemos, Deus os abençoe.